todos. Eu venho falar realmente um bocadinho aqui do meu projeto e desta mudança toda que eu tive e que dei mesmo as voltas à vida, não é? Andei às voltas e de uma hora para a outra decidi que já não dava mais continuar às voltas no mesmo sítio. Eu criei este projeto, o projeto Believe, mas ele tem um início quando eu era mais pequenina. Quando eu era pequenina, a minha avó era muito católica e dizia que se eu me portasse bem todos os dias à noite, podia rezar e pedir 3 desejos. E eu pedia todos os dias 3 desejos e até hoje me lembro dos desejos, que era os ricos darem aos pobrezinhos, todos serem felizes à minha volta e o mundo ser cor-de-rosa. Graças a Deus, hoje em dia já não me visto toda de cor-de-rosa como antigamente, portanto já fiz um upgrade, mas tinha um grande sonho que era as pessoas serem felizes à minha volta. Então, quando eu era mais miúda, eu queria ser cirurgiã plástica. Isto porque eu andava de transportes públicos com os meus pais e eu via as pessoas com os cantinhos da boca assim para baixo, assim mais ou menos como alguns de vocês ainda estão, e eu dizia que queria ser cirurgiã plástica para pôr os cantinhos da boca para cima. Era uma coisa um bocadinho radical, obviamente. Felizmente não entrei em medicina, entrei em psicopedagogia curativa e licenciei-me e sempre trabalhei na área. Aqui neste evento, eu estava ali com uma cara um bocadinho novinha e muito formal também, estava a representar Portugal no Brasil, portanto a minha profissão, a psicopedagogia, uma vez que durante 7 anos eu fui presidente da Associação Portuguesa de Psicopedagogos. E, entretanto, na altura eu trabalhava, estava efetiva, ganhava muito dinheiro, e quando eu digo muito dinheiro para uma miúda de 28, 30 anos, era chegar às vezes a 3.000 euros por mês, trabalhava realmente muito e gastava todo o dinheiro. Todas as semanas comprava roupa, maquilhagem, bijuteria, ia ao cinema muitas vezes, comia sempre fora de casa porque não tinha tempo para cozinhar em casa, tinha empregada doméstica e eu andava para ali às voltas, não é? Já agora vou usar aqui o termo do TED de Vila Real. Eu andava ali às voltas e achava que a vida era mesmo isso, que era ganhar dinheiro e gastar o dinheiro, e ganhar dinheiro e gastar o dinheiro. Claro que numa altura importante da minha vida, e porque eu queria que os ricos dessem aos pobrezinhos e todos fossem felizes à minha volta, eu inscrevi-me em várias associações, porque quando nós temos um vazio por dentro, dá sempre jeito de ajudar os outros e inscrever-nos em associações para ajudar os outros. Geralmente é esse o caminho que nós percorremos. E eu inscrevi-me na Terra dos Sonhos e no Banco do Tempo, e a Terra dos Sonhos tem um lema que diz: se és capaz de sonhar, és capaz de o fazer. Eu sonhava em ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que fosse mais sustentável, mais saudável, mais económica, mais ecológica, ou seja, uma pessoa mais simples, porque realmente, quanto mais eu tinha coisas, parecia que essas coisas não enchiam o meu vazio. Ok, eu tinha um trabalho, ok, eu tinha um marido, ok, eu tinha uma casa, eu tinha viagens para o estrangeiro, mas no fundo eu era feliz com o quê? Com as coisas que eu tinha. E a minha essência era o quê? E então, nesta fase, como eu vos disse, eu inscrevi-me no Banco do Tempo e eu estava super empolgada, porque o Banco do Tempo é trocas de serviços, estava imensamente empolgada com as trocas e conhecer outras pessoas da minha zona, mas o Banco do Tempo fechou. E na altura eu senti-me um bocado: como é que isto fecha? Agora estava aqui tão divertida porque fazia aqui trocas, vinham-me limpar a casa e havia o eletricista e eu depois fazia trocas de outros serviços. E fechou porque as pessoas têm dificuldade em pedir. Então, no Banco do Tempo, da minha zona, fechou porque as pessoas não pediam serviços. As pessoas só queriam dar coisas, não queriam pedir. Realmente o pedir é o mais difícil. Parece que nós nos sentimos numa posição de que estamos necessitados e que estamos numa posição inferior, digamos assim. E então, nem sempre o pedir é visto com muito bons olhos. Mas, na altura, o Banco do Tempo tinha fechado e eu decidi: olha, vou ter uma ideia e vou fazer um grupo de trocas no Facebook. E foi assim que a minha vida de trocas começou. Então eu decidi viver de trocas, dinamizar esse grupo de trocas e o projeto inicial era viver apenas durante 1 ano, 11 dias, 11 horas e 1 minuto com 1.111 euros. Eu queria sempre ter algum dinheiro, o dinheiro para me pagar as despesas da casa, a água, a luz, o gás, essas coisas que realmente não há trocas. A EDP ainda não fez trocas comigo, ainda. Mas era, portanto, um desejo meu ser realmente mais ecológica. Claro que inicialmente os meus amigos acharam que não havia necessidade, que eu tinha uma vida muito estável, porquê agora viver trocas, que eu não era capaz, como é que eu me ia deslocar, por exemplo, eu vivo na linha de Sintra, tenho que me deslocar de comboio ou de carro para Lisboa, como é que eu ia fazer isso? E na altura, eu com a maior lata do mundo, acreditando neste mundo cor-de-rosa, digamos assim, eu dizia: claro, tudo é possível, eu faço trocas depois, não tem problema nenhum.
E na altura eu dizia as coisas assim um bocadinho de forma a brincar, mas eu no fundo eu sabia que tudo era possível. E nós, quando temos um sonho, conseguimos ir muito mais além. Este projeto deu tantas voltas, que eu consegui mesmo esta troca que toda a gente dizia que era impossível. Eu trabalho na CP há mais de 3 anos e faço trocas com a CP. Pois é. Portanto, aquela minha ideia de me deslocar da linha de Sintra para casa, para Lisboa, aliás, de comboio, concretizou-se. E foi por causa do TED. Eu estava a dar uma palestra no TED de Cascais e a CP era patrocinadora e eu disse que precisava de trocas com eles. E eles no fim vieram ter comigo, sim, a gente faz trocas. E então foi o máximo. Portanto, não sei quem é que aqui são os patrocinadores, mas eu hei de ver, que é para ver se consigo fazer mais algumas trocas. Bem, esta troca realmente foi a mais fantástica de todas. Fiz trocas com supermercados, trabalhei durante 2 anos num supermercado onde colava autocolantes, trabalhei em veterinários, em restaurantes, em dentistas, em mecânicos, tudo o que vocês possam imaginar. Para quê? Para fazer as minhas necessidades, não é? Para colmatar as minhas necessidades. Mas esta realmente é uma troca especial, porque eu propus à CP um serviço que não havia, que era ajudar os turistas a mexer nestas máquinas que nem sempre são muito fáceis de mexer. E este trabalho é muito prazeroso, porque eu conheço pessoas de todo o mundo. Claro que não posso estar a falar muito com elas, porque eu pareço trabalho num casino. Quando é a altura de praia, eu estou a vender bilhetes assim em 2 máquinas, mas pronto, não interessa nada. Mas é muito engraçado o ajudar as outras pessoas, os estrangeiros e também as pessoas mais idosas que têm dificuldade em utilizá-las. Portanto, foi assim uma troca grandiosa. Ainda hoje eu faço trocas com a CP e é uma coisa que eu tenho muito orgulho e divirto-me imenso. Outras trocas que eu fiz, trouxe-vos alguns exemplos. Esta foi uma troca de um pedaço de terreno. Eu percebi também rapidamente que era muito mais fácil eu ser sustentável se eu tivesse um pedaço de terreno e se pudesse cultivar a minha própria comida. Então eu organizei uma feira de trocas numa instituição perto da minha casa e em troca eles deram-me um pedaço de terreno. Mas, como vocês já devem calcular, a minha vida de trocas, apesar de eu me ter despedido, eu estava efetiva e despedi-me só para viver de trocas, a minha vida não foi uma desempregada normal, porque eu tinha tanto trabalho, não é? Tantas trocas para fazer, era trocas no veterinário, na dentista, na CP, portanto eu nunca parei de trabalhar e nesta altura eu não conseguia dinamizar a horta sozinha. Então, mais do que trocas, eu decidi partilhar o terreno com 2 amigos meus e termos a nossa horta para podermos ter alguns consumos. Outra troca que eu fiz aos 35 anos, foi quando eu comecei este projeto, foi aprender a andar de bicicleta. Ora, aqui está a prova que nada é impossível. Eu achava que era impossível aprender a andar de bicicleta, mas não é. Tive aulas de bicicleta em Lisboa, há uma escola mesmo que dá aulas de bicicleta, demorei 7 horas a aprender a andar de bicicleta. Nunca caí, o que foi uma coisa boa. E isto também me fez acreditar que tudo aquilo que eu sonhava poderia mesmo acontecer. E andar de bicicleta para mim era uma crença de que eu não iria conseguir andar. Claro, com umas aulas, com muita paciência das pessoas que estavam à minha volta, mas foi uma experiência também muito interessante nesta altura da minha vida, que eu achava que nunca mais ia andar de bicicleta na vida. Enfim, a parte mais interessante do projeto, além de feiras de trocas que organizei, de milhares de pessoas que eu conheci, palestras que eu dei, comunicação social que nunca mais acabava, a parte mais gira mesmo foi eu visitar comunidades. Eu decidi visitar 11 comunidades, todas portuguesas, algumas com muitos estrangeiros a viver, obviamente, para aprender a ser mais sustentável, mais ecológica, mais saudável. Então eu escolhi comunidades o mais diferentes possíveis, a nível religioso, a nível político, a nível das regras de funcionamento. Esta foi a primeira comunidade que eu tive, Tamera, alguns já devem ter ouvido falar. É uma comunidade em Odmira, é conhecida pelos milagres de Portugal, não porque fazem curandices, não, nada disso, porque eles têm uma forma de agricultura, que é a permacultura, e fizeram escavações na terra, fizeram grandes buracos e com a captação de águas da chuva fizeram lagos. Então eles mudaram completamente a paisagem naquela zona do Alentejo, ficou tudo verdejante, conseguem consumir essa água que captaram das águas da chuva, não têm problemas de água nem para regar, nem para tomar banho, nem para usar na cozinha, e portanto é um projeto, é uma comunidade um bocadinho avançada, digamos assim, nestes tipos de sistemas. Tem uma cozinha solar também,
E pronto, nesta comunidade aprendi sobretudo, eu estive à troca, em regime doofing, trabalhava 6 horas por dia em troca de comida e dormida, e nesta comunidade aprendi a fazer muita comida vegetariana, muita comida com flores comestíveis, foi assim uma coisa que me deu muito prazer, que eu gostei muito, e aprendi muito mais coisas. Esta comunidade, assim, muito rapidamente, foi a mais difícil de todas. Chama-se Ilha Paraíso, é uma comunidade perto da Serra do Marvão, é uma família de alemães e, sobretudo, as grandes diferenças é que estas crianças não vão à escola, não tomam vacinas, andam descalços porque acham que os sapatos lhes estragam os pés, o que não deixa de ser uma verdade. E a coisa mais estranha, digamos assim, é dormirem ao relento e só comerem crus. A parte boa desta semana é que eu emagreci 3 quilos em 6 dias, não é? Porque só comi crus e muita frutinha, portanto foi muito bom. Esta comunidade fez-me abrir muito a minha cabeça, fez-me pensar se realmente a sociedade que nós vivemos se é aquela que é mais acertada dentro dos nossos padrões, do que nós achamos que é o viável, do ir à escola, do ser vacinado. Ou seja, todos os dias eu ficava com uma nova pergunta na minha cabeça. Esta foi a comunidade que eu mais gostei. São os One Love Family, um grupo de música reggae. Todos os dias ouvia reggae do início ao fim do dia. Era muito divertido. E passei a semana toda a descascar feijão furado. Pois é. Percebi que uma lata de feijão furado é super fácil de comprar, mas uma lata de descascar não é assim tão fácil. Demora imenso tempo. Esta comunidade eu trago aqui para vocês conhecerem, porque para mim foi a mais sustentável de todas. Eles têm um pedaço de terreno onde fazem a sua própria comida, têm os cereais para o pão, moem o pão, cozem o pão, têm vinho, têm azeite, ou seja, eles cultivam tudo. São fantásticos mesmo e a comida sabe realmente a comida. Eu nunca comi comida a saber tão a comida, digamos assim. Bem, fiz imensas outras coisas, abri uma loja de trocas em Coimbra, neste momento está uma casa de trocas a decorrer em Torres Vedras, estamos a reabilitar uma casa com 18 assoalhadas, toda com trocas, com as empresas à volta de Torres Vedras a apoiar, obviamente, nas telhas, nos vidros, etc. Mas o interessante desta casa é que ela vai ter vários espaços, todos à troca. Vocês podem ir lá, podem ficar alojados, podem ter eventos, podem ir à loja, podem ter um espaço de oficina, tudo à troca. E conseguimos assim um grande feito que foi a empresa, portanto, de transportes que leva geralmente as pessoas de Lisboa para Torres Vedras, que é a Barraqueiro, também entrou connosco neste negócio das trocas. Então nós vamos dar formação aos motoristas de relações interpessoais e em troca eles vão nos dar X número de bilhetes por mês para os visitantes dessa casa, digamos assim, poderem ir a Lisboa e voltar. Portanto, o mundo realmente está diferente, está mesmo azul, agora já não é cor-de-rosa. O último projeto, andei um a mais, não anda para trás, é para eu não falar dele. Não consigo andar. Bem, o último projeto era outro projeto, porque além de eu sonhar que queria ser cirurgiã plástica, tinha um outro sonho, que era ser apresentadora de televisão. E então, como se és capaz de sonhar, és capaz de fazer, como diz o Walt Disney da Terra dos Sonhos, eu decidi ter um programa de televisão para levar convidados de projetos que fossem ecológicos, sustentáveis, daqueles projetos que nunca vão à televisão, mas que existem coisas giríssimas a acontecer em Portugal. Então fiz um programa de televisão no canal de Lisboa, na TVL, em que levei esses convidados e foi uma experiência muito divertida e foi um projeto muito desafiador porque eu consegui tudo de forma gratuita. Tanto o cenário, como o cabeleireiro, como a maquilhadora, como as pessoas da produção, tudo por trocas ou por dádivas ou por partilhas, foi assim mais um sonho. Este último projeto, já que estamos aqui com esta imagem, é o meu livro. Todos os dias do meu blog, portanto, todos os dias do projeto, aliás, do 1 ano, 11 dias, 11 horas e 1 minuto, eu escrevia no meu blog, que se chama Viva a Troca. E as pessoas diziam-me que eu devia lançar um livro. E eu, ok, está bem, lançar um livro é normal. Só que eu não queria um livro qualquer, eu queria um livro que fosse à troca. Claro. Ora, eu não andava a viver de trocas e a dizer que as trocas eram possíveis e depois de uma hora para a outra ir a ganhar uma data de dinheiro. Não era congruente. Então eu decidi lançar um livro totalmente à troca. A minha editora, que também é uma belivadora como eu, fez trocas com a gráfica, ou seja, fez um site e em troca a gráfica imprimiu o livro. Agora eu estou com uma dívida à minha editora porque tenho que arranjar telhas para uma casa de uma associação que a minha editora está a recuperar, portanto, estas trocas é sempre andar às voltas. E este livro realmente foi feito toda a troca e por isso não tem valor comercial.
e por isso não há forma de comprar, o que é um inconveniente para mim, porque toda a gente o quer comprar e eu não o posso vender. Não, nem sequer tem valor monetário. Se vocês o quiserem adquirir, eu trouxe 11 exemplares, trouxe um também para a Biblioteca de Vila Real. O livro está online, toda a gente o pode ler, na editora, na Caminhos de Pax, mas podem trocar comigo 11 exemplares com objetos, um abraço, um texto, uma canção, olha, nunca se sabe. Portanto, usem a vossa imaginação e se quiserem o livro, podem fazer trocas comigo. Entretanto, acho que não tenho muito mais a contar, mas teria muito mais para vos dizer e para partilhar. As voltas foram tantas, os sítios que eu conheci, as pessoas que eu conheci, eu dei tantas voltas que decidi voltar a trabalhar. Isto de viver de trocas é muito interessante e as trocas realmente são uma nova forma de nós podermos viver na sociedade. Obviamente não totalmente à troca, porque há imensas coisas que nós precisamos para viver, mas precisamos sempre de uma certa segurança porque a sociedade é feita com dinheiro. Então eu decidi voltar a trabalhar e há coisa de um mês mandei um e-mail para os meus conhecidos, para uma data de gente e no dia a seguir tinha um e-mail na caixa de correio, na caixa de mensagens do e-mail e então era o meu antigo trabalho a dizer que queria que eu voltasse. Portanto, a vida dá tantas voltas que acho que vou voltar ao meu trabalho, não da mesma forma que voltava a trabalhar 15 horas por dia, com certeza só em part-time e também com trocas. Mas às vezes é preciso nós darmos a volta, darmos outra volta e pensarmos onde é que realmente nós estamos, onde é que pertencemos e o que é que queremos realmente fazer para sermos felizes. E agora, com certeza, o ser feliz é ser um bocadinho à troca, um bocadinho por dinheiro e continuar às voltas para ver se somos felizes cada vez mais. Obrigada.